Senhor, nosso Deus e Pai, que habita nos altos céus, santificado seja o teu nome. Amém. Obrigado, Senhor, por essa oportunidade que temos de novamente estarmos aqui para estudar a tua palavra. Amém. Ao Senhor, manda o teu Espírito Santo, Senhor Deus. Amém. Que ele possa tocar em nossa mente, Senhor, e possamos aprender mais uma vez, e mais, Senhor, a tua palavra e as tuas profecias. Amém. Abençoa a irmã que vai dirigir essa palestra, seja com ela, Senhor, nesse estudo, e que possamos, e também, Senhor, aos nossos irmãos que não puderam vir hoje, as tuas bênçãos e a tua proteção sobre eles. Amém. Em nome de Jesus, Senhor. Amém. Amém. Então, o que eu pensei para a gente ver hoje foi, não sei se quantos, creio que a maioria, todos estavam no sermão que o Weber deu aqui nos sábados atrás, que ele falou sobre um movimento e características do como que seria um povo, como que o povo de Deus estaria caracterizado no final dos tempos. Só que não deu tempo no sermão dele de ele abrir cada ponto. Acho que ele fez uns 24, 25 pontos. Eu coloquei aqui alguns para que a gente possa também, não só mencionar eles, mas que a gente possa ir discutindo e entendendo o que é cada ponto e onde que a gente vê isso se cumprindo, onde a gente vai ver esse ponto se cumprindo. A gente pode começar abrindo em João 1,45. João capítulo 1, verso 45. Filipe achou Natanael e disse-lhe: acabamos de achar aquele de quem escreveram Moisés na lei e os profetas, Jesus de Nazaré, filho de José. Então aqui, Filipe falou o quê? Que isso aqui é aquele verso que a gente inclusive deu o nome dos estudos que a gente foi colocar aqui, de achamos o Messias. Então, eles encontraram o Messias porque eles viram que era quem estava cumprindo as coisas que estavam sendo escritas. Então, o que a gente vai ver hoje, a gente vai ver as coisas que foram escritas, que são para nós hoje, e como que a gente vê o cumprimento dessas coisas que foram escritas. A gente pode abrir João 5, 39. João capítulo 5, verso 39. Examinai as Escrituras, porque pensais ter nelas a vida eterna. São estas mesmas Escrituras que testificam de mim. Então é requerido de nós estar examinando as Escrituras, porque elas vão testificar da verdade. Elas que vão testificar da palavra de Deus. Então, elas são a palavra de Deus e elas vão nos mostrar, nos guiar para a verdade. A gente pode ir em Lucas 16 agora. Lucas capítulo 16, do verso 29 ao verso 31. Disse-lhe Abraão: tem Moisés e os profetas, ouçam-nos. Respondeu ele: não, pai Abraão, mas se alguém dentre os mortos for ter com eles, hão de se arrepender. Abraão, porém, lhe disse: se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco acreditarão ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Então, a gente tem Deus colocou coisas já que para que a gente pudesse estar estudando elas, pudesse estar se firmando nelas. Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que agarrar essas coisas e seguir elas. Além de entender, a gente está examinando elas, a gente tem que estar cumprindo elas. Então, a gente vai ver o que é requerido, quais são as características que vão determinar o povo final, no tempo final, e onde que a gente vê isso se cumprindo, como que a gente vê isso cumprindo também na nossa vida. Então, a gente vai começar a entender o que é a obra messiânica, qual que é a obra messiânica atual, porque aqui eles estavam se referindo a Jesus, eles viram o cumprimento, Jesus cumprindo, por isso que eles identificaram quem era o Messias, porque Jesus estava cumprindo as profecias, desde Moisés. A gente pode começar abrindo em Gênesis, a gente vai ver que a primeira coisa desse movimento, desse último povo que vai estar fazendo a última obra, o que eles vão estar fazendo? Eles vão estar apresentando o Evangelho Eterno. A gente pode começar abrindo em Gênesis 3,15. Foi a primeira profecia na Bíblia.
Gênesis 3, verso 15. E porém inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente. Esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Exatamente. Então a gente vê aqui, já em Gênesis 3,15, depois da queda a gente vê o quê? O mundo agora ele é dividido em duas classes de adoradores, os que são fiéis e os que não são fiéis. E aqui foi feita a primeira profecia, de que Deus ele vai pôr inimizade entre Satanás, a serpente, e os seus filhos. Então a gente pode abrir em Daniel... Uhum. Ah, isso, e os filhos de Jesus. É Daniel 12, do verso 9 até o verso 10. A gente vai ver, aqui em Daniel 12, a gente vai ver como é feita como é colocada essa inimizade. Ele respondeu: vai, Daniel, porque essas palavras estão encerradas e seladas até ao tempo do fim. Muitos serão purificados, embranquecidos e provados, mas os perversos procederão perversamente. E nenhum deles entenderá, mas os sábios entenderão. Então aqui a gente vê que através de um processo de 3 etapas, 2 classes de adoradores são formadas. Então essa é basicamente o objetivo do Evangelho, o objetivo messiânico. Se a gente vai em Apocalipse 14, verso 6, Apocalipse 14, verso 6. E viu outro anjo voar pelo meio do céu e tinha o evangelho eterno, para o proclamar aos que habitam sobre a terra e a toda nação e tribo e língua e povo. Então aqui a gente vê um anjo que ele tem o que na mão? Ele tem o evangelho eterno. A gente pode ler o próximo texto ali de Mensagens Escolhidas, volume 2, página 106, parágrafo 2. Se alguém puder ler. A mensagem proclamada, né? Por favor. A mensagem proclamada pelo anjo pelo meio do céu é o Evangelho eterno. O mesmo Evangelho que foi anunciado no Éden, quando Deus disse à serpente: porém, inimizade entre ti e a mulher, entre tua semente e a sua semente. Esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Aí está a primeira promessa de um Salvador que havia de erguer-se no campo de batalha para contestar o poder de Satanás e prevalecer contra ele. Cristo veio ao nosso mundo a fim de representar o caráter de Deus, assim como ele é representado em sua santa lei. Pois esta é uma transcrição de seu caráter. Cristo era tanto a lei como o Evangelho. O anjo que proclama o Evangelho eterno proclama a lei de Deus, pois o Evangelho da salvação leva os homens à obediência da lei, pelo qual seu caráter é formado segundo a semelhança divina. Então aqui a gente vê o Evangelho eterno sendo apresentado. E ela faz essa comparação desse anjo de Apocalipse 14. O primeiro anjo que está voando pelo meio do céu, com o Evangelho eterno, ela compara a quem? A Gênesis 3,15. E ela fala que isso é o mesmo Evangelho que foi anunciado no Éden, quando está sendo colocado 2 classes de adoradores, estão sendo manifestadas 2 classes de adoradores. Então a obra desses últimos anjos também, primeiro, segundo e terceiro anjo, é estar purificando o povo de Deus, para que tenha como consequência, através desse processo de 3 testes, produzir 2 classes de adoradores. E agora, no final, quem tiver consciência de que essa obra vai estar acontecendo são as pessoas que estão cumprindo. As pessoas vão estar cumprindo isso. A gente pode abrir em Mateus 10, do verso 34 ao 37. Pode ser só o verso 34, Mateus 10, 34. Não penseis que vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz, mas espada. Então, Jesus, quando ele veio, ele tinha consciência de que a palavra dele, de que ele mesmo iria trazer o quê? Iria trazer essa divisão. Porque essa é a função do Evangelho eterno, trazer uma divisão em 2 classes. E o próprio Jesus, ele veio para cumprir isso e ele tinha consciência de que ele estaria cumprindo isso. Então, hoje, nós também temos que ter consciência de que isso está acontecendo e de que a gente veio para cumprir isso também. A gente pode ler ali em Atos dos Apóstolos, página 289, parágrafo 4. Na última reunião de Cristo com seus discípulos de um pomar, Pedro, provado pela pergunta 3 vezes repetida, ama-me, João 21, 15 e 17,
tinha sido reabilitado em seu lugar entre os 12. Sua obra tinha lhe sido indicada: alimentar o rebanho do Senhor. Agora, convertido e aceito, devia ele não somente buscar salvar os que estavam fora do redil, mas devia ser o pastor do rebanho. Então Pedro, ele também foi provado 3 vezes. E a gente viu ali no texto que depois que ele foi provado 3 vezes, aí sim o que aconteceu? Aí ele foi reabilitado para voltar para o lugar dele. Depois também desse processo de prova, são de 3 vezes. A gente pode ler o próximo texto também, que está em Parábolas de Jesus, página 77, parágrafo 1. O mesmo mal que levou Pedro à queda e excluiu da comunhão com Deus, o fariseu torna-se hoje... O mesmo mal que levou Pedro à queda e excluiu da comunhão com Deus, o fariseu, torna-se hoje a ruína de milhares. Nada é tão ofensivo a Deus, nem tão perigoso para o espírito humano como o orgulho e a presunção. De todos os pecados, é o que menos esperança incute e o mais irremediável. A queda de Pedro não foi repentina, mas gradual. A confiança em si mesmo induziu a crença de que estava salvo e desceu passo a passo o caminho descendente até chegar a seu mestre. Até negar seu mestre. Jamais podemos confiar seguramente em nós mesmos ou sentir, aquém do céu, que estamos livres da tentação. Nunca se deve ensinar aos que aceitam o Salvador, com quanto sincera sua conversão, que digam ou sintam que estão salvos. Isso é enganoso. Deve-se ensinar cada pessoa a acariciar esperança e fé, mas mesmo quando nos entregamos a Cristo e sabemos que Ele nos aceita, não estamos fora do alcance da tentação. A palavra de Deus declara: muitos serão purificados, embranquecidos e provados. Daniel 12:10. Só aquele que sofre a tentação receberá a coroa da vida. Tiago 1:12. Então aqui está falando o quê? Falou de novo que a queda de Pedro foi gradual. A gente já viu que foram 3 testes ele teve que passar para que ele pudesse ser restituído. E depois fala, inclusive conecta com isso de Daniel, já que a gente já tinha lido, de Daniel 12. Muitos serão purificados, embranquecidos e provados. De novo, um processo de 3 testes. A gente pode ver agora também que no final dos tempos, o povo que vai estar cumprindo, ele vai estar sendo preparado por um acréscimo de conhecimento. A gente pode começar abrindo em 1 Coríntios, capítulo 10, verso 11. Ora, tudo isso lhes sobreveio como figuras, que estão escritas para aviso nosso, para quem já são chegados os fins dos séculos. Então, aqui está falando de todas essas coisas, ou seja, a gente já estudou isso bastante nos outros estudos, mas toda a Bíblia, ela foi escrita mais para nós. Então, se ela foi escrita mais para nós, a gente deveria estar fazendo o quê? Seguramente estudando ela. Então, para que o povo, o último povo, o povo do final dos tempos esteja preparado, ele vai ter que estar fazendo o quê? Estudando, tendo um acréscimo de conhecimento, passando pela experiência de acréscimo de conhecimento. A gente pode abrir em Daniel 12, de novo. A gente pode abrir primeiro, antes em 1 Pedro 1, do verso 9 até o 12. Alcançando o fim da vossa fé, a salvação das vossas almas, desta salvação inquiriram e indagaram diligentemente os profetas que profetizavam da graça que para vós era destinada, indagando qual o tempo ou qual a ocasião que o Espírito de Cristo que estava neles indicava, ao predizer os sofrimentos que Cristo havia de vir e a glória que se lhes havia de seguir, aos quais foi revelado que não para si mesmos, mas para vós, eles ministravam essas coisas que agora vos foram anunciadas por aqueles que, pelo Espírito Santo, enviado do céu, vos pregaram o Evangelho, para as quais coisas os anjos bem desejam atentar.
Então, as coisas que foram escritas de novo são para nós. Se a gente pode abrir antes em Daniel 12, verso 4 primeiro. Daniel 12, verso 4. E tu, Daniel, encerra estas palavras, encerra este livro, até ao fim do tempo. Muitos correrão de uma parte para outra e o conhecimento se multiplicará. Então, no final dos tempos, o conhecimento em relação às escrituras vai ser o quê? Aumentado também, vai ser aberto. Em Mensagens Escolhidas, volume 2, página 105, parágrafo 1. Se alguém quiser ler, ali no início do texto está citando Daniel 12, está falando que o livro que foi selado não foi o livro de Daniel, não foi o livro de Apocalipse, sim o livro de Daniel. Cita Daniel 12:4, esse que a gente acabou de ler, e no final fala que é pelo acréscimo de conhecimento deve ser preparado um povo para subsistir nos últimos dias. Então, o povo que vai subsistir nos últimos dias, ele vai estar sendo preparado, de novo, para um acréscimo de conhecimento. Se a gente segue lendo também, ali tem que baixar um pouquinho mais, acho que um ou dois parágrafos, está na página 106, parágrafo 1, começa na mensagem do primeiro anjo. Na mensagem do primeiro anjo, os homens são chamados a adorar a Deus, nosso Criador, que fez o mundo e tudo quanto nele há. Eles têm rendido homenagem a uma instituição do papado, anulando a lei de Jeová, mas deve haver um aumento de conhecimento nesse assunto. Então aqui, está falando já desde a primeira mensagem, na mensagem do primeiro anjo, a gente já é chamado a adorar a Deus e está falando, já tem ligação com o sábado também. Só que fala aqui de um ponto específico que vai ter um aumento de conhecimento no final dos tempos, em relação ao papado. E vocês já estudaram também Daniel 11, 40 e 45, e a gente sabe que Daniel 11, do verso 40 a 45, é a parte que estava selada e foi aberta para a gente em 1989. E aí é onde a gente pega informações do verso 41, a partir do verso 41, principalmente informações sobre o papado. E teve aí foi que deu início ao acréscimo de conhecimento também. A gente pode agora pular para página 107, parágrafo 1, só o que está em negrito. Senão a gente vai demorar muito tempo para... Depois, ainda está no mesmo contexto de tudo que ela está citando, que a gente veio lendo. Ela fala assim: a história da igreja do mundo, os leais e os desleais, é aqui plenamente revelada. Então, aqui de novo a gente está vendo, esse acréscimo de conhecimento vai estar preparando o povo para que, através de um processo de 3 etapas, no final eles vão ser divididos entre fiéis e infiéis. Ou seja, que nem está dizendo aqui, os leais e os desleais, que vão ser plenamente revelados quando se fechar a porta da graça para eles. A gente pode abrir e ver em Salmos 44, verso 1 ao 3. A gente vai ver o que os israelitas tinham que fazer, como que eles faziam para que eles não afastassem os pés deles da verdade ou do fundamento, o que eles tinham que fazer e como que eles se firmavam. Salmos 44, do verso 1 a 2. Ó Deus, nós ouvimos com os nossos ouvidos, nossos pais nos contaram os feitos que realizaste em seus dias, nos tempos da antiguidade. Expulsaste as nações com a tua mão e os plantaste e esmagaste os povos, mas a eles deste largueza. É esse? Salmo 44? É esse. O primeiro está falando do que então? Salmo 44, verso 1. Os nossos pais nos têm contado. Então, a história era sempre passada de geração em geração. Exatamente. Então, era assim que eles iam aprendendo. Por exemplo, as festas eram para quê? Para que serviam as festas? Para lembrar. Exatamente, para lembrar das coisas que ocorreram. Então, era assim que eles iam contando. Eles iam contando a história de geração a geração. Para que eles fossem cada vez mais se firmando e não esquecessem do que foi perdido. Por isso, quando a gente vai também para Isaías 58, a gente pode ir para Isaías 58. A partir do verso 12 até o 14. Os teus filhos edificarão as antigas ruínas, levantarás os fundamentos de muitas gerações, serás chamado reparador de brechas e restaurador de veredas para que o país se torne habitável. Desviar o pé de profanar o sábado, de cuidar dos teus
próprios interesses no meu santo dia, te chamares ao sábado proveitoso, o santo dia do Senhor. Digno de honra e de honrares, não segundo os teus caminhos, não temendo fazer a tua própria vontade, nem falando palavras vãs, então te deleitarás no Senhor. Eu te farei cavalgar sobre os altos da terra e te sustentarei com a herança de Jacó, teu pai, porque a boca do Senhor o disse. Então aqui, primeiro os israelitas, eles deveriam fazer o quê? Eles deveriam contar a história de geração em geração para que ela não fosse esquecida. A gente não vai entrar nisso hoje, mas vocês, acho que a gente já estudou, acho que até eu passei esse estudo de Joel 1. Lembra que o gafanhoto come a locusta, ou seja, a história, e são exatamente em 4 gerações, a história vai se perdendo. Então, depois de 4 gerações, digamos, um número simbólico, a história acaba perdendo e Deus precisa fazer o quê de novo? Levanta um movimento reformatório. Aí a história acaba sendo ofuscada de novo, as verdades são ofuscadas, então Deus, depois de um tempo, vai e levanta outro movimento reformatório. E isso que a gente vai montando, esse processo de 3 etapas, Deus sempre vai tentando levantar, restabelecer a verdade e purificar o povo. Então Deus vai estar restabelecendo a verdade e purificando o povo. O povo se perde, Deus faz a mesma coisa. Começa com aumento de conhecimento, começa a provar o povo para que no final eles possam ser eleitos fiéis, ou não. Então, a gente é chamado também a reedificar essas verdades que foram esquecidas. A gente pode ler aquele texto ali que está em Maranata, página 201.3. Tão logo o povo... Tão logo o povo de Deus seja selado na fronte, não é algum selo ou sinal que possa ser visto, mas uma consolidação da verdade, tanto intelectual como espiritualmente, de modo que não possam ser abalados. Tão logo o povo de Deus esteja selado e preparado para essa sacudidura, ela virá. Na verdade, ela já começou. Os juízos de Deus estão agora sobre a terra para advertir-nos, a fim de que saibamos o que virá. Então, aqui fala, quando o povo de Deus for selado, não é algo que tu vai poder ver. E sim é o quê? São pessoas que vão estar extremamente consolidadas na verdade. Esse é o selo de Deus, pessoas que têm os pés firmes na verdade. Tanto intelectual, exatamente, tanto intelectual como espiritual, ou seja, recebida no coração. São verdades que foram assimiladas, elas estão sendo colocadas em práticas, estão reformando a vida dessa pessoa. Esse é o selo de Deus, que vai ser demonstrado. E ela fala isso, e a gente tem essa necessidade de estar passando por esse processo de crescimento, de aumento de conhecimento. A gente precisa estar passando por esse processo de aumento de conhecimento, por quê? Porque os juízes de Deus estão agora sobre a terra para divertir-nos, a fim de que saibamos o que virá. E ela fala que a sacudidura, na verdade, ela já começou. Então a gente precisa cada vez mais, e a única maneira da gente permanecer firme na sacudidura é que a gente tenha recebido a verdade tanto espiritual como intelectualmente. E como a gente viu no início, a gente tem o quê? As escrituras ao nosso dispor, para que a gente possa estudar e esquadrinhar elas. Outro ponto também, as pessoas, isso aqui são todos os pontos de pessoas, como que vai estar o povo de Deus no final dos tempos, o verdadeiro, o que vai permanecer firme. Então a gente está indo para o 3º ponto agora. São pessoas que vão estar apoiadas e estudando as regras de Miller. Porque a função desse povo também é o quê? Proclamar a terceira mensagem angélica. E a gente pode ler só essa primeira parte em negrito, a gente vai ter que ir saltando, eu vou saltando algumas coisas, senão vai ficar muito longo o estudo. Então eu queria só, a gente vai comentando e alguns pontos. Por isso que eu tenho o texto todo depois, se vocês quiserem ler, ou no documento. Pode colocar os pontos da Bíblia. Posso. Mas se alguém quiser ler esse primeiro que começa, aqueles que estão empenhados. Aqueles que estão empenhados em proclamar a mensagem do terceiro anjo estão pesquisando as escrituras sobre o mesmo plano que o Pai Miller adotou. Então as pessoas também, esses que vão estar com os pés firmes sobre a rocha, vão estar aceitando a verdade, tanto espiritual como intelectualmente. Como que eles vão estar examinando as escrituras? Através das regras de Miller, porque esse povo é o povo que vai estar pregando a terceira mensagem angélica, não? Então, e o que fala aqui? Aqueles que estiverem empenhados em proclamar a terceira mensagem angélica vão estar estudando a Bíblia como? Pelas regras de Miller. Exatamente. Na verdade, a gente chama de regras de Miller, mas são regras que a própria Bíblia ensina como que a gente deve estudá-las. A gente pode abrir agora Isaías 28. A gente vai ver o 4º ponto, que faz parte de uma das regras de Miller também. E com certeza vocês já estão familiarizados. A gente pode ler do verso 9 até o verso 13. Isaías 28, do verso 9 até o verso 13. A quem se ensinaria o conhecimento?
E a quem se daria entender a mensagem? Ao desmamado e ao arrancado dos seios? Ou, tem uma afirmação, né? Na verdade, Ao desmamado e ao arrancado dos seios. Porque é preceito sobre preceito, regra sobre regra, um pouco aqui e um pouco ali. Pelo que por lábios estrangeiros e por língua estranha, Deus falará a este povo, ao qual disse, este é o descanso, dai descanso ao cansado, e este é o refrigério, mas não quiseram ouvir. Assim, pois, a palavra do Senhor lhes será preceito sobre preceito, regra sobre regra, um pouco aqui, um pouco ali, para que vão e caiam para trás, e se quebrantem, e se enlacem e sejam presos. então esse é o método que o povo de Deus deveria estar estudando. E é a quarta regra, se eu não me engano, de Miller, inclusive, Isaías 28, que é um pouco aqui, um pouco ali. A gente tem que juntar toda a escritura acerca de um tema e a gente faz o quê? Aí a gente vai conseguir comprovar um fato. Se a gente realmente consegue entender o que o verso está falando de acordo com o contexto e tudo. Mas também, exatamente, é o método texto-prova. Mas também o linha sobre linha tem a ver também com o que a gente já leu em 1 de Coríntios, que a história está em Eclesiastes 1:9 também, que nada há de novo debaixo do sol. Ou seja, o que é o método que a gente faz? Que Deus ele repete sempre a história. Então a história volta a repetir, Então colocando linha sobre linha é como a gente deve estar estudando também, que é fazendo isso que a gente faz. Como a gente deve estar estudando. A gente pode ler o texto que está ali. Deixa eu ver. A gente pode pular o primeiro e a gente vai no de baixo, está em Mensagens Escolhidas, volume 3, página 358, parágrafo 2. Sou instruída a dizer às nossas igrejas, estudai os testemunhos. Eles são escritos para nossa administração e encorajamento, de nós outros sobre quem os fins dos séculos têm chegado. Se o povo de Deus não estudar essas mensagens que lhes são enviadas de quando em quando, são culpados de rejeitar a luz. Regra sobre regra, preceito sobre preceito, um pouco aqui, um pouco ali. Deus está enviando instruções ao seu povo. Atender as instruções, seguir a luz. O Senhor tem uma contenda com o seu povo, porque no passado eles não atenderam a sua instrução e não seguiram sua orientação. Então aqui a gente é chamado a seguir as instruções de Deus. E as instruções de Deus, elas vêm como? Através de um pouco aqui, um pouco ali, através de Isaías 28. Então é somente estudando pelo método correto, entendendo como a gente deve estar estudando a Bíblia, que é dessa maneira, que a gente vai conseguir ter acesso às instruções de Deus. Então, o ponto 5 também é que as pessoas elas vão entender que a chuva serôdia, na verdade, é uma mensagem. Vocês querem ver alguns textos sobre isso ou vocês... Porque eu acho que eu já comentei também, irmão. Eu acho que eu também falei bastante. Então, a chuva serôdia é como uma mensagem. Eu vou só citar, mas está no arquivo. Em João 14, 17 e 26, capítulo 16 e verso 13 também. Em Provérbios 1, 23 também fala isso. E Deuteronômio 32, 2. Outra coisa que a gente já viu um pouco no primeiro ponto... No segundo ponto, mas que esse povo vai estar fazendo, a gente viu um pouco sobre, quando a gente viu em Isaías 58, mas é que a gente pode abrir em Jeremias 6,16. Exatamente. Assim diz o Senhor, ponde-lhes a marcha do caminho e vede, perguntai pelas veredas antigas, qual é o bom caminho e andai por ele, e acharei descanso para a vossa alma. Mas eles dizem, não andaremos. Então aqui, o que o povo deve estar fazendo? Perguntando pelas veredas antigas. E através das veredas antigas que a gente vai estar encontrando descanso. Então, a gente é chamado a restaurar as verdades que foram esquecidas. Lembra que eu falei que tem um movimento informatório aqui, Deus tem um processo, aqui começa o aumento de conhecimento. Aí o que acontece? O povo vai e esquece as verdades de novo. O que Deus faz? Levanta outro povo, começa com esse aumento de conhecimento de novo, restabelece a luz. Aí o povo cai de novo. E Deus, durante a história toda da Terra, o povo esteve passando por isso. E Deus vai trabalhando dessa maneira. Então, o povo de Deus, aqui, quando inicia um movimento reformatório, a gente é sempre chamado a restaurar as coisas que foram perdidas. Por exemplo, na época de Moisés, o que é uma das principais coisas que estavam sendo perdidas? O sábado. Então, eles foram chamados a restaurar. Hoje também, um dos pontos que nós somos chamados a restaurar também, e permanecer firme, tanto que faz parte desde a primeira mensagem angélica até a última, é o sábado também.
Fora todas as outras coisas que a gente tem aqui nesses 2 diagramas, são pontos às vezes que já foram perdidos, mas que foram instituídos desde o princípio. A gente pode ler o texto que está ali. Esse texto a gente pode ler todo. Começa com: o inimigo está procurando desviar o espírito. O inimigo está procurando desviar o espírito de nossos irmãos e irmãs da obra de preparar um povo que subsista nesses últimos dias. Seus enganos destinam-se a desviar a mente dos perigos e deveres do momento. Avaliam em nada a luz que, por intermédio de João, Cristo deu ao seu povo, para isso descendo do céu. Ensino que as cenas que estão justamente diante de nós não são de importância suficiente para merecer atenção especial. Tornam de nenhum efeito a verdade de origem celestial. Roubam ao povo de Deus sua experiência passada, dando-lhes em seu lugar uma ciência falsa. Pode continuar, por favor. Assim diz o Senhor: ponde-vos os caminhos e vede e perguntai pelas veredas antigas, qual é o bom caminho, e andai por ele. O Senhor pede a renovação do positivo testemunho apresentado em anos passados. Ele pede uma reforma da vida espiritual. As energias espirituais do seu povo têm por muito tempo estado entorpecidas, mas deve haver um ressurgimento da morte aparente. Então, o que é pedido a gente aqui? Deus pede uma renovação do positivo testemunho apresentado em anos passados. Então, Deus pede que o povo acorde, digamos, ou reviva. Se a gente pega o contexto de Ezequiel 37, por exemplo, no final ainda fala assim: mas deve haver um ressurgimento da morte aparente. Então, por exemplo, a visão de Ezequiel 37, há aquele vale de ossos secos, e a partir do momento eles primeiro se juntam e depois Deus sopra o Espírito. Depois que eles se juntam e Deus sopra o Espírito, é que eles vivem. Então, o povo deve estar fazendo isso. E a gente já sabe também que a chuva, ela também está relacionada com isso, que o Deus vai estar passando por um aumento de conhecimento também. Vai estar se fortalecendo, na verdade. Depois tem mais textos, eu vou pulando, senão a gente não vai conseguir terminar hoje. Mas, igual, depois vocês têm o acesso aos textos. O que junta os ossos secos é a profecia. Profetiza, né? Depois que eles se juntam, o Espírito é soprado. O Espírito é soprado. Aí é parte da reforma. Sim, Reavivamento. Sim. A reforma primeiro, né? Duas coisas, quando vai profetizar, e se Aham. torna um exército, né? O exército de Deus. Sim. Eu vou só citar, mas está em Parábolas de Jesus, página 62, parágrafo 3, a Ellen White fala que as velhas verdades, elas são todas essenciais. E a nova verdade não é independente da antiga, mas um desdobramento dela. Só compreendendo as velhas verdades é que podemos entender as novas. Então, Deus, ele sempre tem uma nova verdade para o povo dele, que vai reavivar o povo. Mas essa nova verdade, para a gente reconhecer que ela é a nova verdade, ela vai estar sempre fundada nas verdades antigas, que foram estabelecidas. Um parágrafo antes, Ellen White fala que de 1842, 1843, 1844, eles estiveram construindo os alicerces da nossa fé, estiveram colocando o fundamento da nossa fé. E hoje a verdade presente, ela só vai ser realmente a verdade, digamos, a verdadeira verdade presente se ela estiver firmada sobre esses alicerces que foram estabelecidos antes e que foram conduzidos pela mão de Deus. E isso é interessante, né? A gente está antenado, porque é uma das maneiras que nós temos de provar que estamos na verdade. Elas não Sim. estiverem relacionadas às verdades. Exatamente. Elas não negarem. Basicamente. A verdade presente, né? Sim. Olhando no site assim, vários tem, né? Sim, exatamente. Então, por isso, o estudo de hoje, a intenção é essa, de que a gente possa provar, a verdade, como a gente está provando a verdade. Eu estou colocando vários textos que ajudam a guiar para a gente identificar qual que é a verdade. Então, a gente já viu várias coisas. A gente viu que a primeira é o quê? A verdade presente, ela vai estar o quê? Apresentando o Evangelho eterno. Vai ter um aumento de conhecimento.
vai estar tendo, o povo de Deus vai estar passando por vai usar as regras de Miller, que se obtém a verdade presente. Vai estudar através do linha sobre linha, vai receber a chuva serôdia, que é a própria mensagem. Vai restaurar as veredas antigas. Então, esse povo que vai estar com a verdade presente são o povo que vai estar apoiado nisso, que vão estar cumprindo isso, porque tudo que a gente está vendo agora é o que a Bíblia e o Espírito de Profecia mostra, que o povo vai estar cumprindo. Não sei se vocês conseguiram entender a ideia. Sim, esses são parâmetros. Exatamente. O que eu estou colocando aqui é o que eu estou colocando exatamente várias passagens do Espírito de Profecia e da Bíblia que nos vai ajudar a identificar o que é que vai estar, quais são as pessoas, qual que é a verdadeira verdade presente, digamos, que vai nos ajudar a identificar aonde que está isso. São parâmetros que foram colocados pelo Espírito de Profecia e a Bíblia. Eu citei ali também, mas em Primeiros Escritos também, página 82, eu preguei aqui, acho, já sobre isso. Exatamente, do sonho de Miller, do cofre. Então, as verdades, elas foram sendo perdidas e espalhadas, mas quando vem Jesus, ele limpa tira toda a ira e elas são restabelecidas. Outro ponto também, que faz parte, poderíamos colocar como fazendo parte desse, mas é que esse, digamos, movimento, essas pessoas que vão estar estudando, o povo final, ele vai estar o quê? Ele vai ter atrás deles a luz do clamor da meia-noite. Não sei quantos já leram um sonho, uma visão da Ellen White, do Caminho Estreito. É muito bonito, né? Exatamente, nessa visão ela fala que o povo tinha uma luz atrás que guiava eles. Tá aí, eu coloquei, mas acho que a gente não vai ler porque não tem tempo. Tinha uma luz, vou ler só o que fala. O povo do advento estava nesse caminho, tá em negrito, a viajar para a cidade que se achava na sua extremidade mais afastada. Tinham uma luz brilhante colocada por trás deles no começo do caminho, a qual um anjo me disse ser o clamor da meia-noite. Essa luz brilhava em toda a extensão do caminho e proporcionava claridade para seus pés, para que assim não tropeçassem. Então, E aqui, mais embaixo, eu coloquei para ter um contexto, ela está se referindo, essa visão do caminho estreito, é também a visão dos 144 mil, a experiência que os 144 mil vão estar passando. E eles têm a luz do clamor da meia-noite atrás deles. E eu não sei quantos têm acesso, mas depois eu posso subir no grupo. Tem um documento de Samuel Snow, que foi o que foi discutido. Não sei se vocês lembram o que foi o clamor da meia-noite na história millerita. Lembram mais ou menos? Foi quando eles... Exatamente, o acampamento em Exeter, foi depois que eles tiveram o pequeno desapontamento, em 19 de abril. Eles continuaram estudando, até que um dia chegou Samuel Snow, e ele tinha verdade e começou a pregar. E ele terminou a pregação dele de apresentar o ponto dele, dizendo que Jesus, na verdade, voltaria em 22 de outubro de 1844, no dia 15 de agosto de 1844. Esse foi o que a gente chama de clamor da meia-noite. E isso deu um movimento também, deu uma força também para eles continuarem, e foi aumentando o movimento até eles chegarem no desapontamento. E tem um arquivo disso, das coisas que foram sendo apresentadas, que contém vários fundamentos. Dentre eles, muitas coisas que estão nesses diagramas. Eu posso subir depois. Então, e Ellen White fala que essa luz do clamor da meia-noite, ou seja, esses fundamentos, estariam guiando eles por toda a extensão do caminho. A gente pode ver... esse texto acho que a gente vai ter que ler tudo. A gente pode ler esse texto que está ali, que começa: o tempo de prova está sobre nós. O tempo de prova está sobre nós. Devemos construir sobre a rocha que irá resistir à tempestade do teste e provação. Ao vermos o cumprimento da profecia, nós sabemos que o fim de todas as coisas está próximo. Apresente os eternos princípios da verdade. Mostra que a palavra de Deus declara que terá lugar nessa terra. O Deus que deu a Daniel instrução sobre as cenas finais da história da terra irá certamente confirmar o testemunho de seus servos no tempo determinado em que eles derem o alto clamor. Todas as mensagens dadas de 1840 a 1844 devem ser feitas ativas agora, pois há muitas pessoas que perderam os seus objetivos. As mensagens devem ir para todas as igrejas. Cristo disse: mas bem-aventurados os vossos olhos, porque veem, e os vossos ouvidos, porque ouvem. Porque em verdade vos digo que muitos profetas e justos desejaram ver o que vós vedes, eles não ouviram, e ouviram o que vós ouvis, e não ouviram. Bem-aventurados os olhos que viram as coisas que foram vistas em 1843 e 1844. A mensagem foi dada, e não deve haver demora em repetir a mensagem, porque os sinais dos tempos estão a cumprir. O trabalho de fechamento deve ser feito.
Um grande trabalho será feito em curto tempo. Uma mensagem em breve será dada pelos escolhidos de Deus, que aumentará em um alto clamor. Em seguida, Daniel estará no seu lote para dar o seu testemunho. Então, a gente já viu que essas mensagens, elas vão se repetir, certo? Lembra das mensagens, a primeira, segunda e terceira mensagem que aconteceram na época milerita? Elas vão repetir-se. E quando a gente estuda, por exemplo, que aqui a gente coloca como 11 de setembro, aqui a gente bota um outro ponto que é o clamor da meia-noite, não sei se vocês chegaram a estudar, e digamos que aqui a gente coloca como decreto dominical. Aqui a gente sabe que começou os respingos da chuva, como as primeiras gotas ou o ato de Cristo de soprar sobre os discípulos. E aqui foram estabelecidos os fundamentos, começou com o aumento de conhecimento. A gente entende na nossa linha que tem um momento que a primeira mensagem chega, outro momento que a mensagem é fortalecida, segunda mensagem chega, segunda mensagem é fortalecida, até que a terceira mensagem também chega e é fortalecida. Então, a gente consegue colocar na nossa história essas mensagens acontecendo. E a gente conseguindo colocar isso é prova também de que nós estamos cumprindo o que a Bíblia fala que era para ser cumprido, que a gente acabou de ler no texto, por exemplo. Ellen White fala que essas mensagens que aconteceram de 1840 a 1844, elas vão voltar a repetir. Inclusive, outra coisa também que ela fala que essas mensagens, que é como a gente já viu, por exemplo, que é progressiva a chuva. Ela começou com as primeiras gotas, mas até que chegue no alto clamor, porque ela utiliza a expressão como se avolumar no alto clamor. Então, ela vai crescendo, a luz é progressiva, vai crescendo, 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 até que ela finalmente se torna um alto clamor. Então, desde aqui, também mostra que a gente já tem a chuva com os respingos até que ela realmente cresça e aí a mensagem seja completamente levada aos outros lugares. Sim, pode ir anotando no final, a gente faz. Até a gente pode até colocar esse próximo ponto. Outra característica também da verdade do final dos tempos é que ela vai crescer em poder com o passar do tempo. A gente pode ler só esse primeiro texto que está ali. O outro não achei a tradução, só tem em inglês. Mas a gente pode ler. Fazem uma pergunta para a irmã White. Perguntam: irmã, julgas que o Senhor tem qualquer luz nova e crescente para nós como um povo? E ela responde: com certeza. E ainda fala: não só penso assim, como posso falar com entendimento. Sei que há uma verdade preciosa a nos ser revelada, se formos o povo que estará em pé no dia da preparação de Deus. Então, tem uma nova luz e essa luz é progressiva. E a gente já viu isso. É mais um ponto que vai estar mostrando isso. A gente já viu também outra coisa aqui. Então, essa verdade, ela vai estar colocada sobre os fundamentos que foram estabelecidos de 1842 a 1844. Se alguém quiser ler só o que está em negrito ali. O aviso chegou, isso? Nada é para ser autorizado a entrar no que vai perturbar o fundamento da fé sobre a qual temos vindo a construir desde que a mensagem veio em 1842, 43 e 44. Eu estava nessa mensagem e desde então eu tenho estado em pé diante do mundo, fiel à luz que Deus nos deu. Não propomos colocar os nossos pés para fora da plataforma em que foram colocados, como no dia em que buscamos o Senhor com fervorosa oração, à procura da luz. Você acha que eu poderia desistir da luz que Deus me deu? Ela é como uma rocha eterna. Até aí tá bom. Então aqui também fala que eles vão estar fundados sobre isso, sobre as coisas que foram estabelecidas antes. Mesma coisa depois falam também, proclamam que a terceira mensagem sem remover uma estaca ou prego da primeira e da segunda, que é o cumprimento disso. Que ela mais fala: a proclamação da primeira, segunda e terceira mensagens angélicas foi demarcada pela palavra da inspiração. Nenhuma estaca ou prego se deve remover. Então, nada deve ser removido disso que foi estabelecido antes. Nada. Esses diagramas, eles contêm toda a verdade, eles foram dirigidos pela mão de Deus e são cumprimento de Abacuque 2. Então, a verdade, a verdadeira verdade presente, digamos, é a verdade que vai estar estabelecida sobre isso. Então, outra característica da mensagem também
digamos, verdadeira, é que ela vai fazer com que as pessoas procurem diligente estudo das Escrituras. A gente pode ler o texto no 12, no ponto 12. A gente pode ler todos esses 2 parágrafos. Eles são grandes, mas acho que vale a pena. Começa com: tem-me sido mostrado. Tem-me sido mostrado que muitos dos que professam a verdade presente não sabem o que creem, não compreendem as provas de sua fé, não apreciam devidamente a obra por esse tempo. Homens que agora pregam a outros, ao examinarem, quando chegar o tempo de angústia, a posição em que se encontram, verificarão que há muitas coisas para as quais não podem dar uma razão satisfatória. Até que fossem assim provados, desconheciam sua grande ignorância. E há na igreja muitos que contam por certo que compreendem aquilo em que creem, mas que, até surgir uma discussão, ignoram sua fraqueza. Quando separados dos da mesma fé e forçados a estar sozinhos e expor por si mesmos sua crença, ficarão surpreendidos de ver quão confusas são suas ideias do que têm aceito como verdade. É certo que tem havido entre nós um afastamento do Deus vivo e um voltar-se para os homens, pondo a sabedoria humana em lugar da divina. Continua? O próximo também, por favor. Deus despertará seu povo. Se outros meios falharem, introduzirão entre eles heresias, as quais os hão de peneirar, separando a palha do trigo. O Senhor chama todos os que creem em sua palavra para que despertem do sono. Tem vindo uma preciosa luz, apropriada aos nossos dias. É a verdade bíblica, mostrando os perigos que se acham mesmo independentes sobre nós. Essa luz que nos deve levar a um diligente estudo das Escrituras e a um mais atento exame crítico das posições que mantemos. É vontade de Deus que todos os fundamentos e posições da verdade sejam apuradas e perseverantemente investigados, com oração e jejum. Os crentes não devem ficar em suposições e mal definidas ideias do que constitui a verdade. Sua fé deve estar firmemente estabelecida sobre a palavra de Deus, de maneira que, quando o tempo de prova chegar e eles forem levados perante os concílios para responder por sua fé, sejam capazes de dar uma razão para a esperança que neles há, com mansidão e temor. Então Deus pede que a gente estude diligentemente para quê? Para que a gente conheça e para que a gente saiba da razão da nossa fé quando nos perguntarem. Inclusive é que ela cita, às vezes os irmãos eles acham que realmente têm entendimento, mas quando eles são confrontados com a verdade, eles percebem que as ideias não estão bem certas, não estão bem organizadas. Outro ponto também, e esse aqui eu vou citar só porque a gente viu bastante já no final de semana profético, mas é que a mensagem ela é fortalecida no 11 de setembro, quando é a descida do anjo de Apocalipse 18. Isso está escrito. Ellen White falou que aí se cumpririam quando as quedas quando os edifícios de Nova York caíssem, aí se cumpriria as palavras de Apocalipse 1 a 3. Então as pessoas elas têm que estar reconhecendo isso, porque isso foi profético também, é algo que foi dito na Bíblia. Então essa é outra característica do movimento, ela é fortalecida com as quedas desse prédio. E as pessoas acreditam também que o maior evento ocorreu, que foi a descida do anjo de Apocalipse 18, como o anjo que estava sendo mais esperado. Outro ponto também é que as pessoas elas vão conhecer o tempo da sua visitação. Ou seja, o que quer dizer conhecer o tempo da sua visitação? As pessoas entendem que elas estão passando por um período de prova. Entendem que Deus está visitando o seu povo. Ou seja, Deus ele vai estar purificando o povo. O povo vai estar sendo purificado, embranquecido e provado, para que possa, ao final, ser produzido duas classes de adoradores. Eu vou um pouco mais rápido, senão vai demorar muito. A gente pode ler só aquela primeira parte do grande conflito que está em negrito. Grande conflito, mas se vocês quiserem, em Lucas 21, do verso 29 ao 33, Deus ele deixou sinais. Aí fala da figueira, que quando ela produzisse fruto, quando a árvore produzir fruto, aí a gente vai saber que chegou o verão, ou seja, o tempo da colheita. Então a gente tem que estar esperto, a gente tem que estar atento aos sinais que vão estar sendo colocados para nós, ou seja, os marcos
que são simplesmente uma repetição das coisas antigas. Então a gente precisa conhecer as coisas antigas, a gente precisa estar passando por tudo isso para que a gente possa realmente chegar ao conhecimento verdadeiro de que a gente está vivendo no tempo da nossa visitação. De que Deus está para visitar o seu povo, ou seja, Deus está para vir e fazer juízo em seu povo. Isso significa tempo da visitação. A gente pode, no Grande Conflito, página 315, parágrafo 1, se alguém puder ler ali só a parte em negrito, nossa criminosa indiferença. Nossa criminosa indiferença, deixemos também de discernir os sinais dos tempos, e, portanto, não conheçamos o dia da nossa visitação. Os vigias. Os vigias sobre os muros de Sião deveriam ter sido os primeiros a atender as novas do advento do Salvador, os primeiros a alçar a voz para proclamar achar-se ele perto, os primeiros a advertir o povo a fim de que se preparasse para a sua vinda. Então, os vigias, ou seja, o povo que tem o conhecimento, assim como aconteceu na época de Jesus, os fariseus, o povo que tinham acesso ao conhecimento, que estudavam, eles deveriam ter sido os primeiros a advertir o povo de que o juiz também estava para vir. E essa é a nossa função hoje. Então, as pessoas que vão estar cumprindo tudo isso são as pessoas que vão estar advertindo também que o juiz está para vir. E depois ainda fala, um pouco mais embaixo, esse é o resultado certo de não apreciar nem aproveitar a luz e privilégios que Deus confere. A menos que a igreja siga o caminho que lhe abre a providência, aceitando todo o raio de luz, cumprindo todo o dever que lhe seja revelado, a religião fatalmente degenerará em formalismo e desaparecerá o espírito da piedade vital. Então, exatamente, é muito forte. E Deus, ele realmente pede que o povo esteja aceitando toda a luz que ele envia. A gente vai ver também outro ponto acerca disso, é que essa luz, ela não vem, a luz final, ela não vem como as pessoas esperam. Assim como na época de Jesus, quando Jesus veio, eles esperavam o quê? Que ele fosse coroado rei aqui nessa terra. Mas, ou seja, não veio da maneira que eles estavam esperando. Daí, da mesma maneira vai acontecer hoje. E Jesus, em vez de utilizar os que estavam se preparando, que teoricamente tinham um conhecimento prático e instrução toda para isso, ele fez o quê? Ele foi aos pescadores. Porque os pescadores revelariam que, na verdade, quem está fazendo a obra não tem mérito, a gente não tem mérito nenhum. Então, Deus vai operar através de pessoas que são simples, pessoas que não têm conhecimento científico, pessoas que não fazem curso de teologia, porque Deus quer que, na verdade, o poder dele seja demonstrado para as outras pessoas, e não que seja exaltado algum homem em relação a isso. Acho que a gente pode ir para esse ponto, é o próximo, inclusive. A gente pode ir para o 15 primeiro, que fala assim, que é tudo isso que eu citei, basicamente. Que aqui está citando, o texto começa, nas igrejas adventistas do sétimo dia, deverá haver admirável manifestação do poder de Deus, mas ela não influirá sobre os que não se têm humilhado diante do Senhor. A gente conhece já esse texto, eu já li algumas vezes. Então, aqui está se referindo à luz do anjo de Apocalipse 18, e fala que na manifestação desse poder que ilumina a terra com a glória, ou seja, o anjo que ilumina a terra com a glória é o anjo de Apocalipse 18, fala o quê? Eles só verão alguma coisa que em sua cegueira consideram perigosa, alguma coisa que despertará os seus receios e se disporão a resistir. Ou seja, a luz do anjo de Apocalipse 18, ela não vai ser uma luz que vai ser aceita por muitos, é uma luz que vai ser rejeitada. E depois fala que a mensagem do terceiro anjo ela não será compreendida, e a luz que iluminará a terra com a sua glória será chamada de falsa luz pelos que recusam andar em sua glória progressiva. Ou seja, quando que desce o anjo de Apocalipse 18? Em 11 de setembro. E isso vai ser chamado de falsa luz, de que isso não é verdade. Depois, se a gente continua lendo, o outro ponto que eu coloquei também, ponto 16, em eventos finais, na página 204, parágrafo 2, fala que assim como outrora chamou pescadores para serem seus discípulos, ele suscitará dentre o povo comum a homens e mulheres que realizem sua obra. Em breve haverá um avivamento que surpreenderá a muitos. Ou seja, Deus ele não utiliza de meios comuns para efetuar a obra dele, porque ele quer que ele seja glorificado e não as pessoas que estão ali. Continuação ali importante também. Os que não percebem a pode ler. necessidade do que deve ser feito serão passados por alto. E os mensageiros celestiais trabalharão com os que são chamados de pessoas comuns, habilitando-os a levar a verdade para outros. Então, mais uma vez, Deus vai utilizar de pessoas comuns. E essas pessoas, que elas não reconhecem isso, elas vão ser o quê? Passadas por alto, igual foram os judeus da época. Porque eles tinham as ideias deles pré-concebidas, e os pés deles não estavam sobre os fundamentos, sobre a rocha verdadeira. Estavam em cima de um monte de tradição, ideias de homens, ciência de homens e formalismos. Aqui, se a gente continuar lendo também,
Ela está ali em Testemunho 5, na página 79, parágrafo 4, na parte em negrito. Uma hora fala assim: os dias de purificação da igreja estão chegando rapidamente. Deus terá um povo puro e fiel. No grande peneiramento prestes a acontecer, seremos melhor capacitados a medir a força de Israel. Os sinais revelam que o tempo está próximo, quando o Senhor mostrará que a ferramenta está em sua mão e que ele limpará completamente a ira. Ou seja, Deus, ele está preparado para limpar. Ele está esperando que o povo dele esteja pronto para isso. E mais no de baixo ainda fala: os que confiaram no intelecto, no gênio ou no talento não permanecerão à frente das fileiras e colunas. Eles não progrediram de acordo com a luz. E depois fala: na última e mais solene obra, poucos grandes homens se empenharão. Ou seja, vão existir grandes homens, mas eles vão ser minoria. A grande maioria dos que vão estar proclamando a última mensagem são pessoas exatamente comuns. E depois, se a gente vai mais lá embaixo, em Testemunho 5, página 82, parágrafo 4, fala assim: Deus realizará uma obra em nosso tempo que poucos esperam. Ele suscitará e exaltará entre nós os que estão mais preparados pela unção do seu Espírito do que pelo preparo exterior de instituições científicas. Então, Deus vai usar pessoas que o quê? São ungidos. Exatamente. Pessoas que são ungidas e não formadas em curso de teologia. São pessoas que ele escolheu e que não têm a confiança nelas mesmas, mas sim confiança no Senhor. E depois, no grande conflito, página 171, parágrafo 1, que está em negrito, fala: é plano de Deus empregar humildes instrumentos para atingir grandes resultados. Não será então dado agora aos homens, mas àquele que por meio deles opera o querer e o efetuar de sua própria aprovação. Agora, outro ponto também é que essa mensagem ela vai ser rejeitada pelas autoridades eclesiásticas, como foi em todas as épocas. Qualquer época que a gente volte e a gente pense, se a gente pensar na época de Jesus, os fariseus aceitaram Jesus? Não aceitaram. Se a gente pensa na época dos movimentos da Reforma, por exemplo, não aceitaram. Se a gente pensa na época do Milerita, a própria Ellen White foi expulsa da igreja que ela participava. Então, a gente não pode esperar que para nós seja diferente hoje também. Tem todos os textos ali. A gente está encerrando já. A gente pode ir para o ponto 20, para terminar. Que Deus, ele mostra que, na verdade, no final, o que vai haver é o quê? É um movimento. Deus vai levantar um movimento para estar proclamando tudo isso. A gente pode ler. Está no o ponto 20, começa: em visões da noite passaram perante mim. Em visões da noite passaram perante mim representações de um grande movimento reformatório entre o povo de Deus. Muitos estavam louvando a Deus, os enfermos eram curados e outros milagres eram realizados. Viu-se um espírito de intercessão, tal como se manifestou antes do grande dia de Pentecostes. Viam-se centenas e milhares visitando famílias e abrindo perante elas a palavra de Deus. Os corações eram convencidos pelo poder do Espírito Santo e manifestava-se um espírito de genuína conversão. Portas se abriam por toda parte para a proclamação da verdade. O mundo parecia iluminado pela influência celestial. Grandes bênçãos eram recebidas pelo fiel e humilde povo de Deus. Ouvi vozes de ação de graça e louvor. Parecia haver uma reforma como a que testemunhamos em 1844. Então, mais claro do que isso, ela fala claramente que no final vai ter um grande movimento reformatório. E ela fala o quê? Que parecia haver uma reforma como a que testemunhamos em 1844. Então, por isso que a gente coloca também, se a gente coloca a história milerita, a linha milerita, é como se fosse o início do Israel moderno. E nós somos o final do Israel moderno, porque estamos terminando de completar estamos terminando e vamos completar a obra que eles iniciaram. O último ponto, que fala que há uma surpreendente semelhança com os movimentos do passado, a gente já viu, mas ali em Ciência do Bom Viver, página 441, parágrafo 2, fala: assim, hoje em dia, cumpre-nos considerar seu trato com as nações da terra. Devemos ver na história o cumprimento da profecia, estudar as operações da providência nos grandes movimentos de reforma. E depois, mais embaixo, no grande conflito, cita: a obra de Deus na terra apresenta, século após século, uma surpreendente semelhança em todas as grandes reformas ou movimentos religiosos. Ou seja, isso aqui eu nem terminei de colocar, mas eu tirei alguns pontos, tem muito mais pontos que a gente pode conseguir identificar
quais são as pessoas, qual que é o grande movimento, qual que é a verdade que vai estar cumprindo tudo isso. Porque isso aqui é requerido das pessoas que vão estar realmente sendo fiéis, que vão ser, no final, postas como fiéis perante Deus, que vão estar cumprindo tudo isso. Então, a gente tem muita ferramenta que Deus deixou, tá tudo ao nosso alcance, a gente simplesmente tem que fazer o quê? Intelectual e espiritualmente aceitar a verdade e estar cumprindo ela na nossa vida. A gente pode encerrar lendo esse último parágrafo que está em Parábolas de Jesus, página 34, parágrafo 2. Começa com a parábola do grão de mostarda. Se alguém quiser ler, por favor. A parábola do grão de mostarda não só ilustra o crescimento do reino de Cristo, mas em cada fase de seu desenvolvimento, repete-se a experiência nela apresentada. Para a sua igreja em cada geração, Deus tem uma verdade peculiar e um serviço especial. A verdade, oculta aos sábios e entendidos deste mundo, é revelada às criancinhas e aos humildes. Existe sacrifício próprio. Há combates para se ferirem e vitórias para serem conquistadas. De início, seus adeptos são poucos. Pelos grandes do mundo e por uma igreja de espírito mundano, são repelidos e desprezados. Vede João Batista, o precursor de Cristo, sozinho, censurando o orgulho e formalismo do povo judeu. Vede os primeiros defensores do Evangelho na Europa. Obscura e desanimadora parecia a missão de Paulo e Silas, os dois fazedores de tendas, quando, com os companheiros, embarcavam em Troade para Filipos. Vede o idoso Paulo pregando a Cristo, acorrentado na cidadela dos Césares. Vede as pequenas comunidades de escravos e camponeses em conflito com o paganismo de Roma imperial. Vede Martim Lutero resistindo àquela poderosa igreja que é a obra-prima da sabedoria deste mundo. Vede-o mantendo a palavra de Deus contra o imperador e o papa, declarando: aqui estou, não posso proceder de outra forma. Deus me auxilie. Amém. Vamos orar? Senhor, nosso Deus e nosso Pai, santificado seja o teu nome. Amém. Obrigada, meu Deus, por estas maravilhosas mensagens que nós estamos tendo o privilégio de aprender. Amém. Nós possamos, Senhor Deus, estudar, Senhor Deus, desenvolver isso que nós estamos aprendendo e também sairmos a proclamar esta verdade presente, a verdadeira verdade. E como Martim Lutero, Senhor, nós te pedimos, Senhor Deus, auxilia-nos, Senhor. Nós sabemos que somos um pequeno povo, uma mensagem que não é popular e que será muito rejeitada, Senhor Deus, principalmente pelos da nossa fé. Ah, Pai, envia Teu Espírito Santo de uma tal maneira que nos dê coragem e forças para seguirmos em frente, não importa o que vier a acontecer. E que lá na frente, Senhor Deus, muitas pessoas possam ser salvas a Ti, levadas a Ti como coroa, Senhor Deus, por este trabalho lindo. Em nome de Jesus te agradecemos por tudo. Amém. Amém.